Supremo Tribunal Federal formou maioria e anulou o decreto de indulto individual concedido em 2022 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao então deputado federal Daniel Silveira. Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli e Carmen Lúcia acompanharam a ministra Rosa Weber e votaram pela inconstitucionalidade do decreto. Já os ministros André Mendonça e Nunes Marques divergiram e até o momento o placar está em 6-2. O julgamento foi interrompido, será retomado na próxima quarta-feira. O voto inaugural, como eu disse, foi da relatora, ministra Rosa Weber. Ela criticou a medida concedida pelo Bolsonaro ao ex-deputado, afirmou que o decreto de indulto editado pelo ex-presidente estaria absolutamente desconectado do interesse público para beneficiar aliado político de primeira hora, legitimamente condenado por este Supremo Tribunal Federal. Fecho aspas aqui para as palavras da ministra Weber. Vamos lá. Daniel Silveira ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, inicialmente em regime fechado, por ataques ao ministro do Supremo e ameaça ao Estado de Direito, apologia à ditadura militar. O indulto de Bolsonaro foi assinado um dia depois do então deputado ser condenado pela corte. Daniel Silveira está preso em Bangu 8, no Rio de Janeiro, por descumprir medidas cautelares impostas pelo STF. Vamos lá, eu vou começar com Ângelo Rigon, porque ali tem uma conversa que tá paralela demais comigo. Tá certo. Vamos lá, Ângelo. Começou bem. É o seguinte, não tá pagando pela prepotência, pelo fato que se todo mundo agisse, todo mundo condenado agisse como ele, não haveria razão de ter justiça. Poder judiciário, tudo, acabava tudo. Não, está sendo feita a justiça. E ficou muito claro que o presidente fez agora está chorando, né? Mas foi mais um episódio de ataque aos poderes constituídos, ao dar essa graça para esse rapaz muito engraçado, que foi cobrador de ônibus e brigava com todo mundo dentro do ônibus lá no Rio de Janeiro. Luiz Neto. Paulo, que engraçado, né? A gente vê uma quebra de protocolos, uma quebra de leis, né? Quando o STF entra como poder moderador e diz o que o presidente da República, do poder executivo, diferente do poder judiciário, que é um poder independente, deve fazer, deve dar indulto ou não, a gente entra num complicativo muito grande. Significa que a nossa Constituição acaba perdendo o seu direito legal das prerrogativas do cargo da presidência da República. E aí, né, não estou nem falando dos colegas aqui, mas a gente vê alguns colegas da imprensa, né, se colocando de uma forma na qual não deveriam. Quando chancelam de forma imediata todas as ações do STF, do atual governo, colocam sobre essas atuais lideranças à frente dessa pasta um superpoder, um poder pleno que não deve existir. E quando a gente dá muito poder para pessoas que estão momentaneamente em determinados cargos, a gente cria um impasse muito grande com a nossa democracia e com a nossa Constituição. Acredito que perder essa questão, né, esse indulto presidencial, é algo que deve se lamentar, pois é constitucional. Quem, Rafael, quero te ouvir sobre isso. Olha, essa questão realmente é muito mais política do que jurídica. Se a gente pegar realmente toda essa questão que foi levantada, né, desde o momento do indulto, quando o presidente Bolsonaro ainda era presidente da República, é óbvio, né, que é uma questão política. Uma questão política que hoje o Supremo Tribunal Federal está, infelizmente, amarrotando cada vez mais aí esse julgamento. Até porque se o indulto naquele momento ele foi, inclusive, selado pelo próprio Congresso, ele foi realmente legal. O que discute realmente aqui é a perseguição. Simples assim. Há uma perseguição muito clara, né, daqueles que realmente estavam em torno do ex-presidente Bolsonaro. Então, óbvio, se não dá para prender Bolsonaro por conta das joias, não dá para prender por causa do cartão de vacina, vamos prender os amigos então e derrubar realmente aí, né, o entorno para que ele fique sozinho. Talvez essa seja, né, o mundo utópico, né, dessa gente do Supremo Tribunal Federal. Não sei, mas está aí mais uma questão política que o próprio Supremo Tribunal Federal vem decidindo de forma completamente errônea. Fernando Tupan, o teu tweet sobre essa questão do STF aí retirar a graça concedida.
Paulo Caetano, mais uma vez, os juristas da Corte Maior do Brasil estão fazendo coisa errada. Foi o Poder Executivo tem, e não adianta falar que é aliado de última hora, como a Rosa Weber fez. Não interessa, o presidente assinou na época, tem que se cumprir. O STF não tem que ficar metendo o dedo no legislativo ou no executivo. Isso vem acontecendo e é uma página triste da história do Brasil, Paulo Caetano. E você, Paulo Caetano, fique pensando o seguinte: o Maringá vai estrear na Série D do Campeonato Brasileiro. Eu vou voltar pro assunto, Tupã. Eu quero ouvir o Agnaldo Vieira sobre essa questão do Supremo, Agnaldo. Agora, revertendo o indulto da graça. Surpreendeu o fato jurídico, né? Na minha posição, o último posicionamento é do presidente no caso do indulto. Mas se o STF derrubou, é porque tem a brecha nesse sentido. Mas a questão não é especificamente sobre o deputado Daniel Silveira, né? Mas a briga STF-Bolsonaro. Talvez mais para desabonar o ex-presidente desse, vamos dizer, ato jurídico, entre aspas, desindulto. Acho que é mais uma birrinha entre os poderes. Eu vou pela ordem aqui, tá? Vamos lá. Neto. Não, Tweet. eu não. Em nenhum momento nós estamos aqui para colocar os crimes do deputado Daniel Silveira. Acredito que não há só crimes políticos. Realmente ele possa, sim, ter cometido crimes que passíveis de punibilidade. A questão que é bem clara aqui, na minha opinião, é que nós estamos julgando a prerrogativa do presidente da República. Independente de quem seja, independente de quem foi o indulto, é um direito constitucional e a Constituição tem que ser cumprida. A gente entende aí as prerrogativas do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, Neto. Mas cada poder tem sua independência. Rigon. Não, só queria dizer o seguinte, que quem atropelou, e isso eu concordo com o ouvinte que enviou aqui, foi o Executivo que atropelou o Judiciário. O indulto veio, a graça veio no dia seguinte à condenação. Não foi o contrário, não foi o Judiciário que atropelou o Executivo, foi o Executivo que atropelou o Judiciário. E cada um na sua, cada poder na sua. Kim, tweet final. A única situação é que nos últimos anos nós vimos o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, intervir em outros poderes. Não há uma harmonia e, sobretudo, independência, como diz a Constituição Federal. Então, quem realmente acaba influenciando em outro poder, como nós vemos vários ministros passeando, né? Pelo Congresso, às vezes para fomentar uma lei, uma PL, né, como foi o último caso do Alexandre de Moraes, ou do Barroso no voto auditável naquela época, né, foi realmente o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário não deve ser político. E é justamente por isso que existe essa separação de poderes. Ou deveria.